Elekeleke, Doriô, Babalorixá, Doriô, Elekeleke, Doriô. Axé a todos, prazer, aqui quem fala é Bruno Hilário de Oxalá e venho mais uma vez através desse meio de comunicação falar um pouco mais sobre os orixás. Pessoal, devido a algumas perguntas, né, que muitas vezes a gente acaba no decorrer dos vídeos, aí o pessoal vai fazendo pergunta, eu resolvi fazer um questionário de 10 perguntas, tá? Para responder as perguntas de vocês. Ela vai estar, eu não coloquei em ordem, nem para enquadrar ou encaixar uma na outra, mas eu vou responder as perguntas de vocês, tá? Para que a gente tenha um vídeo aí para sanar algumas dúvidas daquelas pessoas que têm algumas dúvidas e não perguntam, ou, né, ou perguntam e eu às vezes acabo demorando para responder, tá? Eu vou dar uma olhada nas perguntas e vou respondendo vocês, tá? A nossa primeira pergunta é sobre manifestação de orixá, tá? A pessoa perguntou o seguinte, Bruno, quando existe manifestação de orixá em uma pessoa que tu atende, né? Suponha que essa pessoa seja cliente, né? Como é que é o proceder? Bom, já aconteceu, gente, de atender uma pessoa, a pessoa nunca ser da casa de santo, nunca ser da casa de religião, né? Vim fazer um axé dentro da casa de religião e naquele momento o orixá dela se manifestar. Como é que eu devo proceder com isso, né? O processo, gente, às vezes a pessoa não quer seguir religião, às vezes ela vem passar um axé por saúde e o orixá abraça, né? A religião, já foi o tempo que a religião tinha que ser a base de medo, né? Graças a Deus, na minha casa, aos orixás, eu não prego esse tipo de religião na minha casa, né? Quando existe esse tipo de acontecimento, que o orixá se manifesta em um cliente, né? Obviamente que a pessoa não pode saber que o orixá chegou, mas tu vai tentar conduzir para que ela entenda que ela tem que seguir um caminho religioso. Bruno, mas se a pessoa não segue? Gente, a gente tem o livre-arbítrio, né? A gente tem as escolhas da gente. A consequência disso, muitas vezes, que o orixá ele vai te trazer algumas respostas na tua vida que vai te conduzir para que tu siga. Mas não quer dizer que o orixá vai fazer com que a tua vida define, que tu tenha perdas, que tu tenha mortes, não. Né? A gente tem a livre escolha. Então, assim, o que acontece? De repente o orixá abraça a pessoa naquela hora porque o filho necessita daquele amparo espiritual muito grande. Então o orixá vem, cobra aquela pessoa, né? Abraça aquela pessoa em estado de ocupação, né? E faz com que muitas vezes muitas coisas se terminem, se quebrem, né? Ou magias negativas, ou doença e afins, né? O orixá ele é misericórdia, né? O orixá é sagrado, um Deus é sagrado. Então Deus sabe, a gente não está aqui para conduzir deuses, nós estamos aqui para servir deuses. E o orixá sabe qual é o melhor caminho para cada filho e para cada pessoa. Então quando existe uma manifestação, a gente tenta conduzir sim, para que aquela pessoa busque uma casa de religião, que busque a casa de religião, que entre para a religião, que seja a religião, mas se a pessoa não entrar não é o fim do mundo. Tudo vai ter a sua consequência daquilo que a pessoa escolhe para ela. Tá? É uma decisão da pessoa em si e o orixá que trouxe até aquela casa, se ele fez aquilo, ele sabe como é que é o filho. Como todos os orixás sabem como é que são os seus filhos, tá? Vamos lá, próxima pessoa. A pessoa perguntou o seguinte, gastos dentro da nossa religião, desde o batizado, né, como a pessoa perguntou, até o último fundamento. Como é que funciona o proceder do axé? Assim, gente, na nossa religião, para que as pessoas entendam, as pessoas pensam que é tudo muito caro e que a religião deveria prestar sua caridade, deveria fazer o seu trabalho sem cobrar, porque é um trato espiritual. Bom, começamos por o seguinte ponto. Nada dentro de uma casa de religião funciona se tu não tiver um bom alicerce. Começa por aí, falando materialmente. Né? Como é que eu vou te proporcionar um bem-estar dentro de um campo espiritual, ainda mais com a forma de qualidade de vida que a gente vive hoje, se eu não tiver um espaço adequado, não estou dizendo nem um espaço bonito, um espaço adequado para poder te atender. Né? Então, assim, para que haja esse espaço adequado, como todos os seres humanos, como médico, como psicólogo, como advogado, como enfermeiro, como farmacêutico, como o comerciante e afim, todos trabalham com o intuito de sobreviver, assim como os religiosos também. Então é cobrado sim, justamente por questões materiais.
O que diferencia isso é o abuso daquilo que tu faz. E isso, a questão do abuso, é uma coisa que tu vai achar ser bom ou ser errado, né? E a pessoa que vai pagar. Por exemplo, eu vou comprar uma sineta. Esta sineta aqui no mercado custa R$5. Aí eu vou no outro mercado, essa mesma sineta custa 50. Eu vou saber se é justo pagar por aquele valor, né? Eu que vou saber se aquilo ali vale a pena ou não pagar por aquele valor. E eu, como que estiver vendendo, vou saber se vale a pena vender por 5 ou R$50. É uma escolha minha, eu que vou achar o valor financeiro que eu devo colocar naquilo, entende? Então isso varia muito de casa para casa e de pessoa para pessoa, né? Mas dentro da religião ela possui o valor, porque também nada se doa. Dentro do batuque, por exemplo, né? Tudo tem que ter uma troca, porque são trocas energéticas, por isso que se fala axé. Quando tu joga um búzio, tem que ter a troca de axé. É indiferente se eu vou te cobrar R$1 ou R$100, tem que ter a troca de axé, porque a tua energia está vindo para mim. A moeda, ela não representa, gente, dentro do lado espiritual, o poder financeiro. Ela não representa isso. Ela representa a tua prosperidade, né? Então, assim, ó, tu tá trocando a tua prosperidade, tu entendeu? Então, a moeda representa isso, o lado da prosperidade na vida das pessoas. Então, o valor financeiro conta com o intuito de sobrevivência de cada pessoa. Mas o valor espiritual é a troca da prosperidade que tu pode trazer dentro daquela tua trajetória, do teu caminho espiritualizado, tá? Eu sei que vai ficar longo se eu seguir falando aí, então eu vou tentar resumir um pouco a nossa conversa, nem que eu faça parte 1 e parte 2, tá? E sim, né, vamos só para me complementar, sim, a nossa religião ela tem custo do início ao fim, né? E o valor varia de quem cobra, né? Varia de quem faz. Obviamente, se eu ter mais trabalho para fazer um axé de búzio, né, para alguém, né, por que eu vou cobrar um valor mais barato? Porque aquilo ali demanda tempo, demanda horário, demanda dinheiro, demanda muitas outras coisas, né, gente? Então tem tudo isso também, tá? Então varia muito daquilo com que tu trabalha, tá? Por exemplo, se eu vou demorar 1 hora para jogar um búzio, eu vou cobrar um valor. Se eu demorar 6 horas para jogar um búzio, eu vou automaticamente cobrar outro valor. Porque eu estou tendo mais tempo, dispondo mais tempo para ti, tá? Mas não quer dizer que a religião seja somente isso, tá, gente? A questão seguinte foi os gastos do início ao fim. Então, assim, ó, dentro de um algo religioso, sim, todo mundo tem gasto. Tem coisas que a gente faz de forma gratuita, porque a gente sente que o orixá diz que é pra gente fazer de forma gratuita, e tem coisas que a gente sente que a gente deve cobrar, porque sabe, porque assim, nem tudo, a gente aprende que as pessoas elas dão valor para aquilo que tu cobra. Tem pessoas que não têm valor de gratidão, então tem coisas que tu cobra para ter o valor financeiro, tá? Então é mais ou menos isso, mas dentro dos rituais, sim, tem gasto, tem custo como qualquer outra religião, tá? Ritual de quando morre alguém, a pessoa perguntou. Tá, o ritual quando morre uma pessoa, eu não posso entrar em detalhe, né? Até porque, assim, sendo bem honesto com vocês, eu vivenciei na minha vida poucos casos dentro do ritual, né? Que a gente chama de Arisum, né? Do unlock de alguém, da morte de alguém, né? Então, assim, ó, eu não posso nem adentrar em detalhes, né? Por ter um conhecimento básico daquilo, e também porque são coisas ritualísticas propriamente dentro da religião que só se vive quem tem um preparo para isso. Por exemplo, dentro da minha nação tem certos rituais dentro do Arisum que só participa quem é pronto, quem tem obrigações de santo completas. Essas pessoas podem participar, né? E também, hoje em dia não é muito assim, mas antigamente tu tinha que ter algum ano de preparação também. Não adiantava tu ter o ormalé, porque hoje em dia tu faz ormalé, entra numa casa, dependendo se tu tem poder aquisitivo, tu faz o teu ormalé completo, né? E antigamente não era assim, né? Antigamente tu levava tempo para complementar o teu ormalé. Tanto que eu digo por mim, né, gente, não dizendo que seja errado ou certo, falando dentro da minha concepção. Para mim, eu fui complementar meu ormalé esse ano. E eu sou da religião que eu tenho Santo Centro desde 2012, né? 2011, né? Então faz quanto tempo isso? Vai fazer 11 anos, né? Então, né, vai de cada um, não é só o poder aquisitivo. Eu aprendi que o orixá, ele escolhe estar na tua vida, não é tu que escolhe que o orixá esteja na tua vida. Ele que te escolhe estar presente naquele momento. Assim eu aprendi, é assim que eu tento passar dentro da minha casa, tá?
E dentro do ritual do Arisum, né, quando morre alguém, esse processo é apenas para algumas pessoas muitas vezes, tá? Algumas pessoas que podem participar. É um ritual muito bonito, é um ritual que exige um equilíbrio, né, grande emocional. Então, por isso que a pessoa tem que estar preparada para aquilo, porque envolve não apenas o teu lado espiritual, mas o teu lado psicológico também. Não por acontecer algo grave, mas porque tu está lidando com algo delicado, né, com o falecimento de alguém. Né? Então, tu precisa ter uma concentração, um preparo emocional para aquilo ali, né? Tá? Vamos ver a próxima. Os danos causados pelos eguns. Essa foi a pergunta, tá? O que ocorre quando um egum trabalha na tua vida? Assim, o orixá ele tem misericórdia, o orixá ele é divindade, o orixá é um deus, o orixá é aquele que... eu falei da forma egum porque a pessoa colocou dessa forma, tá? Mas quero adentrar nesse assunto um pouco mais profundo. O orixá ele tem a soberania de ser divindade, Deus, né? Vou botar dessa forma. E quando lida com o egum ele é a nossa ancestralidade, o egum ele é o ser humano, né? Que veio a falecer, o egum ele é mais próximo da gente. Então o egum, quando acontece algo feito para o egum, ele, entre aspas, acaba sendo inconsequente, né? Então ele vai ter que cobrar mais, o dano causado por ele vai ser mais forte, né? Não que... É que assim, ó, o que é o dano, gente? A fé da gente é o que equivale ao poder que tu dá pro outro. Então assim, ó, se alguém te demanda e tu tá de bem com a tua espiritualidade, com o teu lado emocional, com o teu lado psicológico, tu pode até sentir um abalo, mas não quer dizer que aquilo ali vai te derrubar. Assim como às vezes a pessoa pode fazer um dano muito simples para ti, uma maldade muito simples, e tu cair por terra, porque o teu lado emocional não estava bem, entende? Então varia muito da tua cabeça. A tua cabeça é o teu guia, ou melhor, o teu ori é o teu guia, né? Então isso vale muito para que tu saiba que tudo aquilo que acontece na tua vida vai depender exclusivamente da força que tu dá, tá? Preceitos depois da obrigação. Interessante essa pergunta, tá? Os preceitos, né? Dentro do meu lado, dentro da nação Ijexá, aqui do Rio Grande do Sul, dentro da casa, da bacia que eu sigo, que é do Adriano de Oxalá Unifã, né? Os preceitos que eu aprendi são, né? Antes de fazer obrigação, tu tem o preceito de resguardo sexual, né? Toma banhos, faz limpeza. No momento que tu já está lidando com o teu orixá, tu tem que estar conectado com ele. Então tu acaba tendo um retiro da tua vida pessoal e se entrega para a tua vida espiritual. Logo após, né, dentro do meu lado, tá, gente? Eu estou falando daquilo que é para mim, né, e da forma que eu ensino. Os primeiros 7 ou 8 dias, né, até o 4º dia, tu tem que fazer obrigação, tu não pode sentar em cadeira, tu não pode se olhar em espelho, né? Enquanto a obrigação estiver arriada, tu não come de garfo e faca, tu não pode cortar cabelo, tu não pode fazer a barba, não pode se depilar, não pode pegar em objeto de ponta, não pode pegar em fogo, né? Então existem vários preceitos. Nos primeiros 4 dias, depois do 4º dia, já tem alguma liberação para algumas coisas, né? A princípio, dentro do meu lado, 8 dias sem relação sexual, né? Dependendo, tem pessoas que fazem 32, né? Cortar cabelo para mim, pintar cabelo, secador de cabelo, essas coisas assim que envolvem calor no ori, ou que há uma certa agressão química, né, no teu corpo, é 32, né? Principalmente o que eu falo nesse quesito cabelo, tá, gente? E outras coisas nem se fala, né? Deixa eu ver o que mais. Não se olha em espelho durante 4 dias, enquanto a obrigação estiver arriada. Por que não se olha em espelho? Porque o teu orixá está vivo ali, e o espelho ele reflete, né? Então assim, ó, tu pode acabar fazendo com que o orixá se afaste em ti espiritualmente, não materialmente, espiritualmente, tá? Então por isso que não se olha em espelho. Então acho que é isso, né? Praticamente é mais ou menos isso. Uma hora eu faço um vídeo mais explicativo sobre isso, tá? Como é perguntas e respostas, para o nosso vídeo não ficar muito longo, tá? Quando o orixá vem para a tua vida, o que ele acrescenta?
né? O que o orixá modifica? O que eu digo? É até bom essa pergunta, bem interessante. Quando a gente entra para dentro da religião, a gente diz para as pessoas que a vida da pessoa muda. Muda por quê? Para mim, tá? A religião, ela é uma filosofia de vida. Dentro de uma casa de religião, tu encontra pessoas, tu encontra uma nova família, porque tu aprende a lidar com as qualidades, com os defeitos daquelas pessoas que tu convive em sociedade, dentro daquela casa, né? Dentro da casa de religião, tu também começa a fazer tudo o que tu faz na tua vida pessoal. Por exemplo, quando tu entra para um terreiro, não pense que entrar para a religião é só botar uma roupa bonita, é só girar, é só ter o status do que tu tem, uma entidade, ou que tu vai ser pai de santo. Até porque para tu ser pai de santo, tu tem que lutar muito, né? Tu tem que batalhar muito. Um pai de santo, aqui dentro não existe advogado, não existe médico, não existe nenhuma hierarquia profissional que conte mais do que a hierarquia dentro do sacerdote e dentro dos orixás. A peça principal aqui dentro é os orixás, e nós trabalhamos para os orixás, não é para os seres humanos. Então, assim, se tu for médico e entrar na casa de religião, tu também vai lavar banheiro, tu também vai lavar louça, tu também vai capinar um pátio, tu também vai limpar uma parede, tu também vai pintar uma parede, sabe? Essas coisas que talvez tu nem esteja acostumado a fazer na tua casa, dentro de uma casa de religião tu faz. Por quê? Porque ali é uma casa comunitária. Então, tu precisa ter dentro dessa comunidade um trato para que todos se ajudem, todos se unam. Começando por aí, né? Tu também vai ter que limpar bicho, vai ter que depenar galinha, vai ter que limpar cabrito e todos esses assuntos afins, entende? Então, assim, ó, por isso que a tua vida muda, porque tu acaba enxergando a vida com outros olhos, né? Tu acaba vendo a vida com um diferencial daquilo que tu está acostumado, porque tu acaba fazendo coisas que tu não tinha que fazer antes. E isso te ajuda a amadurecer como ser humano, e também a lidar com as diferenças, lidar com as qualidades. Tu chora, tu ri, tu tem momentos de mágoa, tu tem momentos de plena gratidão. Então a tua vida muda, tu acaba vivendo para o orixá, e neste ponto tu renasce para o teu orixá. E ali tu começa a ter uma nova jornada perante a tua vida espiritual e propriamente para o teu orixá. Claro, gente, que eu falando em teoria é uma coisa, tu vivendo é outra. Para ti pode ser algo muito melhor ou não, né? Então é muito mais daquilo que tu vive, tá? Como é que acontece a manifestação do orixá pela primeira vez? O que acontece? Como é que se procede? Tá? O procedimento é assim, por exemplo, tem orixá, gente, que já nasce sabendo. O filho não sabe nada, nunca viu nada, e tem orixás que já sabem fazer a ritualística, né? Ele nasce, ele se manifesta e ele já sabe fazer as coisas. E tem orixá que nasce que é que nem um bebezinho. Tem que ensinar ele a fazer algumas coisas, porque ele não está acostumado com o mundo, né? Não está acostumado com o mundo terreno, ele está acostumado só com o Orum, não com a Aie, né? Só com o céu, né? Não com a terra. Então tu ensina, vai ensinando ele. Claro que algumas coisas é própria dele, é o instinto do orixá. Por exemplo, não tem como eu ensinar um cachorro a andar, aquele do instinto dele, ele já vai saber fazer porque é do instinto. E o orixá é a mesma coisa, ele tem o instinto dele, ele tem a força dele, então ele sabe o que ele é. Ele sabe que ele é uma divindade, ele sabe que ele é um Deus, ele sabe como é a postura dele. Tem tudo isso, tá? Deixa eu ver a próxima. Orixás velhos, né? Os filhos dos orixás velhos, foi essa a pergunta, né? Vou tentar ser um pouco mais rápido porque está sendo bem longo o nosso vídeo. Orixá velho, tá? Os orixás velhos dentro da nossa nação, que são principais, Oxundocô, Iemanjá, Ananã, Oxalá, Urmilá. Né? Esses são os orixás mais velhos dentro do nosso panteão africano, dentro do Batuque, tá? Esses orixás, eles representam a sabedoria, representam a força da misericórdia, o orixá que abraça, que cobre, que acolhe, é o orixá do princípio, né? Esses orixás são os pilares, né, dentro de uma espiritualidade. Até é bom falar sobre esse assunto, que antigamente, por exemplo, tu ia num batuque, quando tinha esses orixás, não era nem por questão de fundamento, mas por bonito. Bonito por questão de sabedoria. O orixá velho, a pessoa velha em si já representa sabedoria. O orixá velho, então, representa muito mais do que isso, né? E antigamente, tu ia nos batuques, as pessoas faziam questão de bater cabeça para o santo, para aquele orixá, e principalmente os orixás mais novos tinham dever, como compromisso, de bater cabeça para esses orixás. Hoje em dia, tu não vê mais isso, gente. Né? Até um assunto pertinente de se comentar. Antigamente tu ia nos batuques, as pessoas batiam cabeça para os orixás. Hoje em dia as pessoas nem olham para os orixás, nem, né? Eu aprendi que adobar, não interessa se eu sou pai de santo, se eu sou filho. Eu sempre fiz, quem me conhece aqui em Bagé, por exemplo, sabe. Eu bato cabeça para muitos, eu bato cabeça para tudo que é santo. Tendo Santo do Mundo, se tem espaço ali para bater,
assim que possível eu tô batendo cabeça. Tem intervalo, vou lá bater cabeça para todos os orixás. Não interessa se a pessoa está ocupada ou não, quem sabe disso é a divindade, o orixá cobra dela. E cobra de ti também, tá? Quem julga é Xangô, não é a gente. Apadrinhamento e qual a responsabilidade? O apadrinhamento para mim, Bruno, é de suma importância, tá? Porque o apadrinhamento é como se tu fosse a segunda pessoa a coordenar aquela pessoa no momento que o pai de santo ou a mãe de santo não está, né? Então assim, ó, a responsabilidade com a pessoa e com o orixá dela é tão grande quanto o pai de santo. A responsabilidade do pai de santo é intervir no momento de dificuldade quando o pai de santo está falhando, tá? Para mim essa é a responsabilidade do padrinho e da madrinha. Como saber qual é o meu orixá? Bom, a forma de saber qual é o teu orixá é uma única forma, exclusivamente dentro de uma casa de religião, cultuando o orixá e jogando o jogo de búzio, o jogo de Fá. É a única forma que tem como saber qual é o teu orixá. Não existe outra forma para que tu saiba disso, tá? Então assim, ó, mas eu posso ir numa casa só para saber qual é o meu orixá? Pode, se o orixá quiser responder. Às vezes o orixá não quer responder, porque ele sabe que aquilo ali vai pesar na tua vida, porque o orixá ele não é brinquedo, ele não é um objeto, ele não é um bonequinho, né, que tu vai colocar ali na tua vida e dizer, eu tenho o Xangô, eu tenho os orixás. A princípio isso aqui é fazer uma propaganda, tá? Esses bonequinhos aqui foi feito tá no Instagram, Elemento Ar, tá? O nome da pessoa que faz esses biscuits aqui tão bonitinhos, ó. Vou mostrar pra vocês outro aqui, vai achar lá que ela fez pra mim, olha que bonito, gente. Elemento Ar, tá? Olha que bonitinho, né? Tá, gente? Então é isso, né? O orixá, ele deve ser cultuado, né? Ele não é objeto, ele deve ser cultuado. E como é que se cultua o orixá na fé? Não, ele cultua no amor. A fé, ela vem conforme tu vai acreditando naquilo que tu está vivenciando, naquilo que tu está sentindo. Não existe fé se não existe amor. Se tu não sentir no teu corpo, não vai funcionar na tua cabeça, tá? Gente, é isso então. Desculpa que foi muito longo o vídeo, mas eu queria responder essas perguntas, né? Porque o pessoal vem me perguntando e eu fico protelando a resposta. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha ajudado vocês, né? E curta o canal, se inscreve no canal, deixa um comentário se gostou, se não gostou. Compartilha nas tuas redes sociais, compartilha para que outros amigos vejam. Está aumentando os nossos inscritos aqui, então se tu não é inscrito, se inscreve também. Tem uma meta de conseguir chegar a 2.000 inscritos. Sei que é difícil, né? Até porque eu nem coloco tanto conteúdo, mas já tenho conteúdo bom aí. Então assim, ó, assiste, compartilha, comenta, busca, quer saber mais? Pergunta, faz a tua pergunta que eu vou te responder em outro vídeo, tá? Um abraço para vocês, um bom axé a todos e até uma próxima.